para custear o tratamento com células-tronco. A doença, que compromete o desenvolvimento do organismo, pode levar o paciente à morte. A luta dos pais da menina para conseguir fazer o tratamento foi parar na justiça. E agora, eles correm contra o tempo. Alice, de apenas 12 anos, lamenta não poder brincar como toda criança. A bicicleta que ganhou de presente foi a realização de um sonho. Mas ela ainda não pôde usar. Não pode pular, não pode correr. Certas brincadeiras não pode. Como pique-esconde, pega-pega. As crises de dores de Alice nos ossos e nas articulações são em consequência da anemia falciforme, uma doença que compromete o desenvolvimento do organismo e pode levar o paciente à morte. Não conseguia andar, não conseguia brincar, não só sentar, não conseguia ir no banheiro, tudo com a ajuda da minha mãe, com meu pai. E aí só ficava só deitada. Assustada também, né, com isso? Muito. Porque isso nunca tinha acontecido, de uma hora para outra isso acontecer, então foi um pouco assustador. Foi através do teste do pezinho que Lidiane descobriu o diagnóstico da filha. E até ali, ela não sabia muito sobre a enfermidade. Eu não sabia as questões que a anemia falciforme poderia levar, porque é uma doença tão pouco falada, né? Pouco se fala sobre a anemia falciforme, então eu não tinha informações. Sabia direito que tem osteonecrose nos quadris em estágio avançado. A osteonecrose é a morte de uma região do osso, causada pela interrupção da corrente sanguínea. Os especialistas que estão acompanhando o quadro da paciente indicaram terapia de células-tronco para evitar o risco de invalidez. Mas a família não tem como pagar o tratamento e por isso mesmo recorreram à justiça para conseguir o procedimento pelo SUS. Entramos com a medida judicial, onde a liminar saiu favorável a nós, mas o Estado, infelizmente, nada. Eles entenderam, né, que o caso de Alice não é um caso grave, né, a ponto deles fornecerem essa verba para que ela faça. Mas é grave. É grave sim, porque ela pode parar de andar. Imagina aqui. Está correndo contra o tempo, na realidade. Correndo contra o tempo, porque esse transplante será usado a própria célula dela. Ela não vai precisar de doador. Mas isso existe, precisa ter um tempo para ser feito. Antes dela passar pelo período menstrual. Ela está com 12 anos. Qualquer hora pode menstruar. Complica. Ela já não consegue mais. Possibilita, então. Possibilita. O defensor público Maurício Moutinho diz que já solicitou na Justiça o bloqueio de R$1 milhão da Prefeitura e também do Estado. Mas, segundo ele, a Justiça ainda não acatou esta solicitação da Defensoria. A gente começou esse processo em dezembro. E por que é tão duro lidar com o processo? É porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna, não falou para José sobre a mulher do Potifar, não falou para José sobre perder a capa. Porque se Deus falar para você sobre os processos de amanhã, você vai querer pular fora hoje. Então ele pode não te falar dos processos, mas ele sempre vai te falar das promessas. Meu Deus. Entende? Então o processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Por exemplo, quando o professor está na sala de aula, ele não fala? Sim. Quando é dia de matéria, ele não explica? Sim. Ele verbaliza. Mas você percebeu que em dia de prova... ele fica em silêncio. Você tá aí? Em dia de prova,